não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? A realidade matemática se impõe sobre a realidade sensível como se estivesse, vamos dizer, num grau mais elevado de realidade. Como se passando do sensível para o matemático, nós tivéssemos nos aproximado da realidade, saído do mundo da ilusão e ido nos transportado para o mundo da realidade. Tá certo? Hoje nós entendemos que isso também é ilusão. Não vemos por que um corpo com limites imprecisos deva ser menos real, tá certo, do que uma figura muito precisa, mas que só existe na nossa inteligência e não no mundo exterior. Ou seja, corporal e imaterial não é a mesma coisa que irreal e real. São duas escalas diferentes. Tá certo? Ou seja, qual é as relações entre o grau de abstração e o grau de realidade? Né? Para essa turma no período chamado Renascença, não havia a menor dúvida. Se é mais matemático, se é mais ideal, é mais real. E se é mais sensível, é menos real. Tá certo? Hoje nós entendemos que não é assim, que a coisa é enormemente mais complexa do que isto. Mas, você vê que no meu livro Jardim das Aflições, eu reproduzi uma gravura, né, que era muito famosa nessa época, do indivíduo que ultrapassa, vamos dizer, uma barreira, saindo do mundo onde tem pássaros, árvores, montanhas, etc., para um outro mundo que só tem engrenagens e formas geométricas. E ele acredita que naquele momento ele descobriu a realidade. Não é isso? Vejam, o impacto dessa coisa foi tão profunda que quando surge a reforma protestante, um dos principais elementos usados pelos protestantes contra a doutrina da presença real do Cristo na hóstia foi o fato de que aquilo não era matematicamente verificável. Então, quer dizer, é um argumento científico que eles usaram, da ciência da época, já que a ciência nos ensina que tudo aquilo que está no mundo sensível pode ser medido e de que somente o conhecimento por medição exata nos dá a realidade. Então, é claro, se não podemos provar matematicamente a presença, não podemos medir a presença do Cristo na hóstia, então é porque não há Cristo nenhum ali. É apenas um pedaço de pão. Então, vocês veem que hoje, né, os protestantes aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles gemem, né, sob o chicote do materialismo, mas foram eles que deram esse chicote na mão dos materialistas. Então, essa questão da presença real, até depois tem outros aspectos que a gente pode discutir. Quer dizer, mas a doutrina católica da transubstanciação, da presença real, foi impugnada com base, né, em argumentos que hoje nós poderíamos chamar galilaicos, ou newtonianos, ou baconianos. Né? Também, dentro das universidades, vinha surgindo um outro processo que também contribui para isto, que foi a discussão. Quer dizer, é um processo que parece antagônico com esse, mas que acabou tendo o mesmo resultado. É a discussão sobre a natureza das ideias gerais ou dos conceitos gerais. Veja que no platonismo, quando você vai dos indivíduos particulares para as espécies, você está subindo no grau de abstração. Exatamente como você faz quando passa do sensível para o geométrico. Tá certo? Então,
Isso significa que, do ponto de vista do platonismo, então, a figura, a forma de uma espécie, por exemplo, de uma espécie animal, era mais real do que todos os indivíduos dessa espécie, porque correspondia à ideia ou essência dessa espécie na mente de Deus. E aconteceu que esta ideia, essa doutrina, quando começou a ser examinada de acordo com o ponto de vista lógico, porque a técnica da lógica, ao mesmo tempo que se aprimora a técnica da matemática e da geometria, também se aprimora a técnica da lógica dentro das universidades. Né? Então, essa doutrina acaba, vamos dizer, por levar a dificuldades lógicas cada vez maiores. Essas dificuldades, do nosso ponto de vista hoje, podem ser facilmente explicadas pelo fato de que a identificação que Platão fazia, vamos dizer, entre as ideias gerais, os conceitos gerais das espécies, as formas geométricas e as ideias divinas, quer dizer, as concepções dos ensinamentos de Deus, era simbólica e não uma coisa literal. Mas se você tomar aquilo literalmente e disser, bom, então, se os conceitos das espécies são mais reais do que as espécies mesmas, então para começar, nós temos o seguinte problema. Cada conceito de uma espécie é, por sua vez, um indivíduo. O conceito da espécie gato é um conceito individual, distinto do conceito da espécie abacaxi, por exemplo. Então, se você considera que esses conceitos gerais, que essas ideias gerais, são mais verdadeiras, mais reais do que os entes sensíveis, aparece um outro problema, que estes vários conceitos gerais, por sua vez, têm que estar articulados por outros conceitos mais gerais ainda. Porque cada um deles é uma individualidade lógica. O conceito de gato é distinto do conceito de abacaxi, do conceito de árvore e assim por diante. Portanto, ele tem uma individualidade. Tá certo? Então significa que esta escalada, vamos dizer, do sensível para o inteligível, ou do individual para o geral, não vai ter fim. Não termina nunca. Tá certo? E, se ela não termina nunca, digo, então, você não tem como saber qual que é o mais real e o menos real. O menos real. Então, e dessas dificuldades, alguns lógicos, como Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, acabaram saindo mediante a conclusão de que os conceitos gerais não são coisas existentes, são pensamentos nossos. Ou seja, somos nós que, dos entes individuais que nós percebemos, nós criamos, então, um nexo lógico, mas esse nexo lógico só existe na nossa mente. Ou seja, a espécie camelo, por exemplo, não tem uma realidade distinta dos vários camelos individuais. É apenas uma maneira que nós temos de pensar os vários camelos individuais segundo, vamos dizer, as suas semelhanças e não diferenças. Tá certo? Então, isso quer dizer, os conceitos gerais só existem na nossa mente, eles não são realidades. A teoria platônica das formas está completamente errada, ela é uma espécie de personificação imaginária de meras ideias humanas. Né? Então, com isto, eles concluem que até aí eles estão remando contra o platonismo, tá certo? Mas eles inventam um jeito de voltar isso contra o aristotelismo também, de algum modo. E, a longo prazo, fortalecer, vamos dizer, o platonismo da ciência que estava nascendo. É um processo bastante complexo. Mas, veja, Aristóteles dizia que da percepção sensível nós abstraímos uma figura esquemática que conservamos na imaginação. E desta figura esquemática, então, anotando os seus traços distintivos, separando, vamos dizer, aqueles traços que são necessários
para que aquele ente seja o que é e não outra coisa, nós chegamos então ao conceito. E esse conceito exprime o quê? A forma inteligível que está dada dentro do ente sensível. Certo? Então, ele não fazia como Platão, que separava, vamos dizer, a ideia como se fosse uma coisa mais real colocada num outro plano, mas dizia, cada ente sensível tem evidentemente uma forma sensível, tá certo? Pela qual você a percebe, e esta forma sensível, por sua vez, tem dentro dela uma forma inteligível que você pode perceber. Quando você percebe que uma tartaruga é uma tartaruga e não apenas um corpo que se move, quer dizer, quando você consegue distinguir intelectualmente uma coisa da outra, é porque você captou a forma inteligível que está dada no ente sensível. Partindo desta ideia, então, nas universidades da época se acreditava que era possível obter muito conhecimento a partir da análise dos conceitos gerais. Então, por exemplo, a mera classificação lógica dos vários tipos de entes, tá certo? Que é uma condição necessária para você saber quais são as suas relações lógicas possíveis, quer dizer, qual espécie pertence a qual outra. O que é, dentro da mesma espécie, a sua essência ou substância, o que são as suas propriedades e assim por diante. Ou seja, uma catalogação lógica do universo foi, vamos dizer, a grande obra das universidades medievais. E, naturalmente, isto se fazia a partir de claro que tem um substrato de observação, uma certa quantidade de observações que você tem que fazer. Mas a maior parte do trabalho intelectual é um trabalho lógico, de análise e classificação dos conceitos. Claro que sem esse trabalho, nada do que se fez depois seria possível. Porém, quando Abelardo e Guilherme de Ockham se voltam contra a ideia da realidade maior dos conceitos gerais, isso leva também à conclusão de que um conhecimento analítico e classificatório, como as universidades buscavam até então, não é suficiente e talvez não seja sequer viável. Porque diz, tudo o que nós conhecemos são entes individuais. Então, só o que nós podemos fazer é observar as relações entre eles. Né? Nós não podemos, de fato, conhecer nada deles pela mera apreensão da sua forma inteligível, da sua forma substancial. Tudo que nós podemos fazer é comparar e medir. Então, através desta ideia de que todo conhecimento, no fim das contas, é apenas relacional ou comparativo, então, esta escola de Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, que vai se chamar o nominalismo, ela, através de um golpe que ela dá no platonismo, ela acaba fortalecendo o platonismo da ciência nascente, ou seja, a confiança na medição e na matemática. Estão compreendendo? Quer dizer, no instante em que eles negam a doutrina platônica das ideias, isso os leva à conclusão de que nós não podemos conhecer a substância de nada. Então eles negam o platonismo, negam o aristotelismo ao mesmo tempo. Mas se não podemos conhecer a substância, então só podemos fazer comparações, só podemos conhecer os fenômenos e obter, através da observação mais exata possível e da medição, algum conhecimento sobre as relações entre os entes. E é exatamente isso o que a ciência de ordem matemática que está nascendo procurava fazer. Está entendendo? Como esta ciência vinha, por sua vez, com a insinuação de que aquelas medidas matemáticas expressavam a verdadeira lei do universo, portanto, era, vamos dizer, o mundo das leis eternas, né, que se sobrepunha, abrangia e sobrepunha ao mundo sensível, então isso era também um platonismo. Note bem, não um platonismo das ideias, mas um platonismo das relações e das formas. Está entendendo? Quer dizer, o platonismo que aparece na Renascença é um platonismo de leis gerais e não de conceitos gerais ou de formas individuais. Entendeu? Mas era um platonismo de qualquer maneira. Então, você vê que vários elementos, né, desde o progresso da técnica, o melhoramento das técnicas matemáticas,
a complexidade maior do comércio, as mudanças todas na economia, tudo convergiu para que, num determinado momento, a descoberta de leis matemáticas que supostamente governavam tudo reforçasse na imaginação europeia a ideia platônica de que o mundo é composto de números, que a verdadeira realidade é composta de números e formas, né? E de que, portanto, no estudo dos seres reais, nós tínhamos que fazer uma distinção entre dois aspectos. Primeiro, aqueles aspectos que eram mensuráveis, por assim dizer, em si mesmos. Vamos dizer, a extensão, o peso, etc, etc. E segundo, aqueles aspectos que só apareciam, dizer, na interação cognitiva do ser humano com esses objetos. Por exemplo, a cor. Quer dizer, a cor não é mensurável em si, porque a cor não existe em si, só existe para o nosso olho. Então depende de uma relação entre um objeto e um sujeito. Tá certo? Então, como não corresponde a uma característica objetiva dos seres, mas a uma interação deles com o ser humano, então isso deve ser afastado. É isso que eles chamavam de caracteres primários e secundários, dizendo que a ciência deve se concentrar nos aspectos primários. Certo? Então, mas existe um outro processo simultâneo a esse. Entre os séculos XV e XVI, o progresso, vamos dizer, das entidades religiosas, das ordens religiosas, que aumentam muito e adquirem um nível de organização maior e um ensino mais aprimorado, etc, etc, cria ali uma espécie de florescimento intelectual dentro da religião cristã. E este florescimento cria a quase totalidade das formas de devoção e prece que hoje nós conhecemos. Então, quando você vê a infinidade de novas preces que foram concebidas nesta época para a oração solitária, vamos dizer, em contraposição com o culto coletivo que predominava antes, você vê que surge aí uma espécie de individualismo religioso. Ou seja, a parte principal da religião não é vivida na comunidade, tá certo? Embora o centro da religião continue sendo a Eucaristia, pelo menos entre os católicos, né? Existe uma parte imensa que é vivida na solidão da alma que busca a Deus. Ora, podemos dizer, essa solidão, essa alma solitária que busca a Deus sempre existiu, tá certo? Porém, o que ela ia falar com Deus? Como é que ela fazia para estabelecer um contato com Deus? Então aí surge toda a técnica da prece moderna. Note que isso acontece ao mesmo tempo em que na Alemanha está se dando a reforma protestante, a qual, negando doutrinas fundamentais como a presença real e a transubstanciação, né, rompe com 1,5 milênio de tradição cristã e inaugura uma espécie de anarquia geral, onde o único ponto de convergência dos cristãos é o texto sagrado, é a Bíblia. Mas nós não sabemos exatamente qual é o sentido da Bíblia, então a única solução é cada um ler aquilo e tentar entender com suas próprias forças. Então está surgindo uma espécie de individualismo legente entre os protestantes, ao mesmo tempo em que está surgindo um individualismo orante entre os católicos. Mas as duas coisas convergem, evidentemente, para um mesmo resultado. Tá certo? Então, por outro lado, também há um outro, quer dizer, são uma série de processos que é difícil você saber qual é, na origem, a ligação de um com o outro. Então nós não sabemos se
não sabemos exatamente como esses processos se interconectaram, mas nós sabemos para onde eles convergiram. Ainda que tendo, por exemplo, se você me perguntar, mas qual é a relação, por exemplo, entre o método das partidas dobradas em contabilidade e a nova técnica da prece? Eu não sei, eu acho que é uma coisa quase inconcebível você fazer uma relação entre uma coisa e outra. Mas o fato é que os dois convergiram para se condensar em alguns resultados. Bem, um desses resultados é o chamado culto da individualidade, que toma formas completamente diferentes no meio católico, no meio protestante, e toma formas também diferentes conforme você fale dele no nível puramente religioso, no nível político, no nível intelectual, etc. etc. Mas há um conjunto de fenômenos que nós chamamos de individualismo, um conjunto enormemente complexo e muitas vezes ambíguo e autocontraditório, mas que se convencionou chamar de individualismo. Do ponto de vista, vamos dizer, da cultura popular, quer dizer, o individualismo que surge nesta época é tido como se fosse sinônimo de maior liberdade individual. Quer dizer, você tem um peso menor da autoridade e uma autonomia maior da iniciativa individual. Então é, portanto, um progresso da liberdade. Mas note bem, individualismo é uma coisa e liberdade é outra, completamente diferente. Por quê? No momento em que a iniciativa individual começa a ser valorizada, então começa uma competição entre os indivíduos. E, naturalmente, alguns desses indivíduos se saem melhor e adquirem sobre os outros uma autoridade e um poder direto, já não mediado por instituições tradicionais como a igreja. Então, digo, o individualismo é também, o surgimento do individualismo é também o surgimento de uma autoridade individual, de uma autoridade pessoal que antes não existia. E, portanto, é um elemento fundamental da centralização do poder. Se você comparar, por exemplo, os estados modernos que surgem a partir do século XIV, XV, com a Idade Média, você vê que na Idade Média o poder era totalmente esfarelado. Era tão dividido, que é a mesma coisa que dizer que ninguém mandava. Tá certo? Então, por exemplo, você tinha várias instâncias de poder regionais, corporativas, dinásticas, geográficas, etc., que se interpenetravam, tá certo? De modo que não havia uma autoridade central que pudesse dar uma ordem que todo mundo tivesse que obedecer. Tudo tinha que ser negociado, absolutamente tudo. Né? Por exemplo, se você pegar unidades de medida, né? Cada cidade tinha a sua unidade de medida, cada região tem uma unidade de medida. Então você saía para vender um negócio numa outra cidade, né? As quantidades da mercadoria que você levava lá seriam medidas de maneira completamente diferente, com outro preço completamente diferente. E atividades bastante simples como o comércio exigiam, né, negociações e debates sem fim. Você imagina então um empreendimento militar, se você tivesse fazer uma guerra. Então você tem, né, milhares de tropas diferentes, organizadas segundo leis diferentes, em lugares diferentes, com lealdades diferentes, com técnicas diferentes, tá certo? E com conhecimentos diferentes. Então a gente entende até, por exemplo, o fracasso da primeira cruzada, um dos motivos foi esse. Quer dizer, as tropas que eles levaram para o Oriente não tinham comando unificado, não tinham sequer linguagem unificada. Ademais, as pessoas chegavam lá, você vê que só a elite falava latim, hein? O povão, cada um falava a sua língua local. Então, aquilo era uma confusão imensa. Então, quando surge essa nova valoração do indivíduo, ele toma, em primeiro lugar, a forma do culto do indivíduo heróico, o indivíduo que se faz por si mesmo, que impõe a sua vontade aos outros. Isso aparece claramente nas obras de Maquiavel.
Quando ele fala do príncipe, o que é o príncipe? O príncipe é um sujeito cuja ideia acaba se sobrepondo à ideia de todos os outros, ele faz os outros todos trabalharem para ele, porque ele tem um plano abrangente que os outros não compreendem. Tá certo? Então, por dizer, a forma da sua imaginação individual que se sobrepõe à comunidade e a força a ir na direção que ele pretende. Tá certo? Então, também, especificamente na Itália, que era um país que estava dividido e dominado por várias nações estrangeiras e onde a todo momento surgiam, vamos dizer, ambições de independência nacional. Isso naturalmente facilitava o surgimento de novas lideranças individuais, né? Mais ou menos como tinha acontecido em certos lugares da Europa quando houve as invasões bárbaras, né? E então começam a surgir novas lideranças individuais, quer dizer, um indivíduo que é capaz de improvisar uma defesa mais eficiente do que o outro, naturalmente ele se sobrepõe. Só que quando isso acontece nas invasões bárbaras, não existe a condição cultural que valorize o individualismo. Então, são apenas lideranças militares que aparecem. Mas outra coisa é aparecer o mesmo fenômeno da liderança militar individual numa época onde tudo em volta já está favorecendo, de certo modo, o individualismo, né? Então, o curioso é que este individualismo, ele, em vez de corresponder imediatamente a um florescimento da liberdade geral, ele toma a forma de uma centralização do poder e do surgimento de tiranias que ninguém poderia ter imaginado antes. Quer dizer, o poder que os reis adquirem nesse período é uma coisa que na Idade Média pareceria absolutamente escandalosa. Quer dizer, o rei que tentasse, por exemplo, se apossar, né, das propriedades dos seus vizinhos, isso seria considerado um tipo execrável, e os barões, como aconteceu na Inglaterra, se reuniriam para cortar as pernas do desgraçado. Porém, nesta nova etapa, tá certo? Onde os empreendimentos, não só militares, mas comerciais e as navegações, etc., exigiam uma centralização cada vez maior, porque mobilizavam recursos imensos, tá certo? Que só um governo central poderia ter. Então, vamos dizer, os governantes adquirem um poder enormemente maior do que se poderia conceber no período anterior. Então, é como se dissesse, olha, o individualismo, mas só o individualismo de alguns. Quer dizer, que para o povo não tinha individualismo nenhum, era exatamente o contrário. Quer dizer, é um indivíduo que se destaca da massa, tá certo? E equaliza essa massa toda embaixo, tá certo? Esse processo de equalização, então ele vem junto, é centralização e equalização. Ou seja, o rei quer que só exista duas instâncias, né? O governo e embaixo o povo. E toda aquela malha de organizações e poderes intermediários que existia na Idade Média, tudo isso tem que ser dissolvido. Tá certo? Então, é claro que esse processo toma formas diferentes em países diferentes e também se modifica com o tempo. Mas, em linhas gerais, o curso das coisas é esse. Quer dizer, o poder se centraliza, as instâncias intermediárias vão perdendo poder até, vamos dizer, sobrar uma situação. No século XX você já verá isso, né? Se você pegar um regime como o soviético, bom, você tem a nomenclatura em cima e embaixo você tem o povo. Não tem nada no meio. Quer dizer, a existência de poderes intermediários, ou a concorrência entre poderes, é que é o avesso do que hoje nós chamamos de totalitarismo. E chamamos de totalitarismo por quê? Porque é um poder total. E só existe poder total e único. Né? Você vê, por exemplo, a Hannah Arendt, ela não aceita a noção de totalitarismo para o fascismo italiano. Por quê? Porque no fascismo italiano você tinha três poderes. Você tinha o governo, você tinha a igreja, o governo, Mussolini, né? O governo civil. Você tinha a monarquia, que ainda continuava a ter alguma autoridade, tinha a igreja. Então você tinha três poderes. Eles tinham que negociar entre si. Agora, o Partido Comunista da União Soviética não tinha que negociar com ninguém. Havia devastado, né, a igreja, os poderes regionais, as fazendas, as grandes fortunas, tudo tinha acabado. Então, só existe duas instâncias: o poder e quem não tem poder. Quem pode e quem não pode. E, naturalmente, aí, você chamar isso de individualismo é até irônico, porque é exatamente o contrário.
Quer dizer, são lugares onde, situações onde o indivíduo não vai ter mais expressão nenhuma, onde ele está totalmente dissolvido numa massa inerme e impotente. Isso, para vocês verem o caráter ambíguo desse individualismo. Tá certo? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.